Muito bem, então nós agradecemos o convite do Padre Mauro. Ele esteve conosco um ano atrás, quase. Ele foi pregador do nosso retiro, né, da nossa província. E daí lá ele, né, chegou e falou assim: Padre, o que tu acha? Né? E daí a gente começou então esse diálogo bonito sobre São José. Hoje o que eu vou estar trazendo para vocês é algo que eu tenho visto pouca preocupação, talvez, né? Eu diria que quando nós pensamos em São José do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, muito já podemos dizer, uma coisa muito boa. Já chegamos num bom nível, graças a Deus. Por outro lado, quais seriam os pressupostos que São José, ou eu diria que um ser humano como São José, deveria ter, ou poderia ter, pressupostos psicológicos para que uma pessoa tomasse as mesmas decisões e eu diria, tivesse as mesmas capacidades e competências desenvolvidas que São José teve que ter diante de determinados desafios. Uma expressão mais simples: o que psicologicamente José precisaria ter para conseguir ser e fazer o que ele fez? É uma pergunta que a gente não tem muita resposta. Até mesmo porque a gente parte de pressupostos. A gente nunca está partindo de uma certeza absoluta. Além do mais, os nossos instrumentos psicológicos hoje, eles não podem ser assim aplicados tão superficialmente para um homem do tempo de José. Por outro lado, é bom a gente ter essas respostas, ou ao menos esses pressupostos. Por qual razão? Conseguem pensar um pouquinho agora? Por que será que seria bom a gente ter as características psicológicas de José presentes no nosso tempo? Já que ele nos serviu como modelo espiritual e como modelo também, eu diria, um belo modelo moral. Modelo eclesial também. Eu tenho uma possível resposta. Seria: quanto mais nós nos debruçarmos em cima da figura de São José, também do ponto de vista, eu diria, humano, maiores possibilidades nós vamos ter de ajudar as pessoas a imitar alguém que é tão importante para nós. Ou seja, a gente humaniza um pouco o nosso discurso, a gente abre diálogo para uma área que não tem muito, eu diria, não tem falado muito sobre São José, e por outro lado a gente também pode dar a chance de novos papais e mamães também, e religiosos sobretudo, de imitarem São José de algum jeito. Para imitar São José é complicado, porque o contexto é outro, a vida era outra, a missão era outra. Então às vezes eu tenho o nosso superior geral, ele diz o seguinte: sejam bons imitadores de José, até quando dá. Por quê? Porque é complicado, né? Ele está lá em cima, até quando dá. Mas esse até quando dá é a parte humana de José, que espelha a espiritualidade, a certeza de fé que esse homem nos mostrou através de um modelo. Por isso, a nossa intenção seria nós trabalharmos São José do ponto de vista de acolhimento. Eu escutei bastante Humberto dizer, eu gostei muito da tua colocação, justamente porque o acolhimento não é uma coisa muito simples. Exigem certas habilidades e competências de base que muitos de nós ainda talvez não desenvolvemos como poderíamos. Então eu digo o seguinte: o que é preciso ser para acolher bem, como José acolheu? Essas são as perguntas que eu tenho dentro. Porque quando alguém chega e diz assim: Padre, como é que está? O que eu preciso fazer? O que eu preciso para crescer? A gurizada, sobretudo, os adolescentes. Eu preciso ter um parâmetro. E eu busco muito na figura de São José isso. E do ponto de vista de humanização, de desenvolvimento humano, é complicado às vezes a gente falar disso, porque os estudos sobre São José são bem superficiais nesse sentido. Então, eu fiquei pensando, no acolhimento, o que é necessário para acolher? Daí nós começamos a pensar em autores possíveis do nosso tempo, dos quais nós poderíamos utilizar como base teórica. Daí eu trouxe 2 autores. Lá no texto que vocês receberam, tem todas as referências, vocês podem buscar isso por ali. Mas tem resumos e, eu diria, estudos
aqui no Brasil muito bons, que podem nos ajudar melhor a deixar, eu diria, o nosso momento aqui menos técnico e eu diria mais humanizador, certo? Então vamos lá. Um deles é o John Bowlby. O John Bowlby foi um grande estudioso que ele partia de pressupostos etológicos. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: as pessoas elas se apegam umas às outras e os processos de apego recíproco eles têm que ser estudados, porque o modo de se apegar aos outros ele é aprendido quando criancinha e depois ele é reproduzido nas relações. E muitas vezes a gente está reproduzindo um padrão de apego ou de acolhimento recíproco sem nem perceber. Então o John Bowlby ele começou a estudar isso daí. Tiveram outros que o seguiram. E a gente vai ver daqui a pouco quais são. Um outro autor também que eu parei para estudar, e vamos dizer o seguinte, e pensar se São José poderia ser encontrado, se o comportamento de José poderia ser encontrado ali, é o Erik Erikson. Ele descreveu em fases psicossociais o desenvolvimento do ser humano. E daí, a partir dessa descrição que esse autor tem, que esse psicólogo tinha, nós conseguimos entender mais ou menos, mas então José ele funcionava bem aqui, e não só aqui. Às vezes a gente tem a percepção que só a fé, ela é suficiente. Sim, a graça de Deus, ela resolve tudo e faz tudo. Mas Nosso Senhor, Ele não escavalca, Ele não passa por cima da nossa humanidade. A prova disso é a encarnação. Ou seja, José, ele teve boa base humana para ser quem ele foi. Para Jesus construir em cima, para o Espírito Santo construir em cima. E ele poder ser o pai de Jesus do jeito que foi, esposo de Maria como foi. Nós temos essas mesmas competências? Não sei, vamos descobrir quais são essas três, que foi as três que eu percebi porque elas falam entre esses dois autores. Para acolher bem, para ser pai no acolhimento, nós precisaríamos de três, eu diria, características psicológicas. A primeira delas é a segurança de si. Uma pessoa ela tem que partir da ideia de que para acolher o outro, eu tenho que ter segurança de mim mesmo. A maior dificuldade que nós temos hoje na acolhida da diversidade é justamente o fato de não ser seguro. Já perceberam que o ataque, às vezes, sempre é a melhor defesa? Assim pensam. Por qual razão? Por inseguranças pessoais. Não, mas eu não me sinto bem vendo certas coisas. Tá, mas tu não tem que te sentir bem ou não vendo certas coisas. Isso é tratável em terapia. Segunda coisa, representações mentais positivas. Representações mentais positivas. Em outras palavras simples, a ideia que nós temos de que eu mereço ser amado e cuidado, e a ideia de que vocês também merecem ser amados e cuidados, porque nós simplesmente merecemos, sem entender muito porquê, mas simplesmente porque eu mereço ser cuidado, eu tenho dignidade e mereço ser amado, isso muda tudo no meu cotidiano e no meu comportamento. E a gente vai entender por que eu digo que São José tinha representações mentais positivas de si mesmo e dos outros. Se ele não tivesse isso, não sei se ele teria agido como ele agiu. E por último, uma outra característica que a gente poderia se debruçar um pouco nesses poucos minutos é a adaptabilidade. A capacidade de se adaptar a adversidades, a mudança no cronograma, flexibilidade de pensamento, de dizer, eu estava esperando um casamento diferente. Eu estava esperando um padre diferente. Eu estava esperando um almoço diferente. O que eu faço com isso? Ou eu me debruço na minha frustração e choro eternamente, e entro numa depressão, ou eu tento me adaptar. Então José, eu diria, também teve uma alta qualidade na sua adaptação. Vamos ver então agora mais em detalhes essas três características. A primeira delas, segurança de si.
Vamos começar lendo aqui o que o Papa Francisco trouxe para nós, que está citado lá na Patris Corde. A nobreza de seu coração fez São José subordinar à caridade aquilo que ele aprendeu com a lei. Vocês percebem? Fez José subordinar à caridade aquilo que ele aprendeu com a lei. Você tem que ser muito seguro de si para subordinar a lei à própria caridade. Hoje, neste mundo, onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José se apresenta como uma figura de homem respeitoso, delicado, e mesmo não tendo todas as informações, ele decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua vida, sobre o melhor a fazer, Deus o ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. E no caso, o Papa Francisco, quando trouxe essa fala, ele vai no encontro do que o Humberto dizia sobre, eu diria, a josefologia dentro do cuidado com a mulher. A partir daí, nós temos então a primeira característica. O que é acolhimento? Consegui fazer um conceito simples para a gente pensar daqui em diante. O acolhimento diz assim: se trata de uma habilidade desenvolvida durante toda a vida e passa por sucessivos aperfeiçoamentos, em alguns casos atrasos ou bloqueios. Do ponto de vista etológico, que avalia a qualidade dos processos de cuidado e de acolhimento dentro das relações, sobretudo aquelas familiares, a capacidade de acolher ou de cuidar do outro, ela é o resultado de uma sucessão de cuidados afetivos recebidos na infância, que tendem a funcionar na vida adulta. Então vamos pensar, quando é que a gente se sente acolhido? Nós nos sentimos acolhidos porque nós fomos objeto do acolhimento de alguém. E nós aprendemos isso durante a vida. Mas a gente também aprende a se sentir não acolhido. Inclusive, esse é um dos objetivos das terapias psicoterapêuticas por aí. Qual o objetivo? Ajudar a pessoa a se sentir acolhida, mesmo quando ela tenha, talvez objetivamente, evidências de que ela não foi acolhida. Tem gente que é muito bem acolhido, mas se sente mal acolhido. Eu digo, cada um precisa se rever desse ponto de vista. Então o acolhimento de José, ele é o resultado de uma sucessão de acolhimentos que aconteceram na própria vida. A gente pode pensar nos pais de José? Sim. A gente pode pensar na família largada de José? Sim. A gente pode falar no ambiente religioso também. Ele se sentiu acolhido de tal modo que ele foi construído dentro de si a possibilidade também de acolher o outro, quando o outro não é aquilo que ele esperava. O Evangelho deixa claro que ele chegou a pensar em fazer o que com Maria? Repudiá-la em segredo. Ainda que fosse em segredo, ele pensou em repudiá-la. Por qual razão? Porque a lei o permitia. O fato é que ele se sentiu tão acolhido que decidiu acolher. A partir daí, nós pensamos então em uma teoria, que eu não vou entrar nela em detalhes, mas lá no texto vocês encontram, muito boa de John Bowlby, que é a teoria do apego, ou do atacamento, attachment. Essa tradução aqui no Brasil não foi muito boa. Apego não significa tudo aquilo que o John Bowlby queria dizer. O apego é uma relação, vamos dizer, é o que permite que as nossas relações sejam duradouras. Nós aprendemos a nos apegar desde pequeno, no primeiro dia de vida. Essa teoria, ela parte da ideia de que quando a criança nasce, e ela vai lá, e ela recebe o primeiro afago da mãe, ela já começa a se apegar. E quando ela se separa do objeto de apego, o que acontece? Chora. Então todos aqui foram crianças, ainda bem, né? Não precisa ter criança, a gente também foi, né? A segunda coisa, a teoria do apego, ela também parte da ideia de que nós começamos a transformar essa pessoa a quem nós nos apegamos nos primeiros dias de vida. Ela começa a dizer o seguinte: olha, essa pessoa, além dela ser o meu objeto de apego, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, ele também se torna para mim uma base segura. Vamos lembrar o seguinte,
Quem é mamãe vai saber. Eu tive que passar 6 meses observando crianças de 0 ano a 3 aninhos. E aprendi mais ali do que nos 4 anos de teologia, viu? Garanto para vocês. Quando a criança está perto da mãe, o que acontece? Está bem, porque ela está perto da sua base segura. Porque a mamãe está aqui. A criança cai no chão, o que a criança faz imediatamente? Chora. E vai procurar quem? A mãe. Já viram isso acontecer com crianças? Ou a mãe que acolhe a criança nas suas necessidades afetivas, ela vê, vem aqui, vem aqui, vem aqui, dá aquele apego, aquele abraço gostoso e faz a criança se acalmar. Isso vai criando na criança a percepção de que ela está em um ambiente seguro, mesmo quando algo não dá certo. Mas e aquela mamãe que faz assim, menino, não é nada, pá! A criança, ela começa a perceber o próprio ambiente como hostil, inseguro. E John Bowlby percebia essas relações sendo reproduzidas na vida adulta. Pensem um pouco. Já perceberam que existem homens tão inseguros, que quando a esposa ou a companheira diz, eu não quero mais, eu estou indo embora, a gente vai se separar. O que ele faz? Feminicídio. Existem muitos estudos que tratam os autores de feminicídio como homens de base insegura. Se sentem traídos, matam. Se sentem abandonados, matam. Porque se afastam, a base segura dele não existe. Os psicólogos dizem que uma pessoa madura desse ponto de vista, ela só vai ser, ela vai ser madura verdadeiramente quando a base segura dela não for mais a mãe, ou o pai, ou a avó, ou a tia, mas ela internaliza a própria base segura. Os psicólogos cristãos, de origem mais, eu diria, mais luterana, mas vamos dizer cristãos católicos também, psicólogos dizem que a nossa base segura ela também pode ser internalizada onde? No Pai do céu. Ou seja, para dizer, eu vou cair em algum momento, mas eu sei que Ele está perto e eu tenho para onde voltar. Vocês estão percebendo essa historinha que parece que tem alguma coisa a ver com o pai misericordioso, o filho pródigo? Aquele que vai, não dá certo e depois volta para sua base segura. E o que a base segura faz? Acolhe. Gente, não é uma coisa descontada, não é uma coisa fácil isso. Talvez na fala eu estou dizendo de um jeito muito simples, mas isso a gente aprende durante a vida toda. Tem pai e mãe, nono, que já virou avô e vó, que não conseguem acolher os outros como os outros se apresentam. Gostariam de acolher o outro como eu preciso e não como o outro precisa. Continuando, a teoria do apego, ela parte dessa ideia de que nós precisamos ter tido bases seguras de afetividade para que eu possa ajudar a outra pessoa a se sentir segura na minha presença, inclusive digna do meu cuidado. Houveram uns estudos muito engraçados que hoje se fizesse era uma coisa antiética, uma coisa fora da lei, né? O que eles faziam? Eles colocaram umas crianças em contato com a própria mãe, junto da mãe, em uma sala cheia de brinquedos. Nesse determinado momento, quando a criança começava a explorar o próprio ambiente, a mãe saía do lugar e deixava a criança sozinha. E o que os estudiosos faziam? Observavam o comportamento da criança. O que ela faz quando está sozinha? Chora? Ou não? Ou nem percebe que a mãe saiu? Aí de repente coloca uma pessoa estranha no meio. Como é que a criança se comporta com o estranho, na presença do estranho? Hoje a gente não pode fazer isso, né? Seria antiético. Feio, a gente está criando trauma na cabeça das crianças. Mas, na época se percebeu que algumas crianças se comportavam de um jeito diferente. Que algumas crianças, quando a mãe saía, a criança percebia que a mãe saía,
continuava brincando, explorando o próprio ambiente, mas quando a mãe voltava, ele procurava a mãe. Em um funcionamento, eu diria, mais adequado, a ausência da base segura. Outras crianças chegavam a se degladiar contra a própria mãe, a querer bater na mãe quando a mãe voltava para a salinha para dizer: por que você me deixou? Reparem que esse tipo de funcionamento, esses esquemas mentais, eles, segundo a teoria do apego, eles se desenvolvem durante toda a vida. E você vai ser um bom pai, uma boa mãe, se você teve curas adequadas nos primeiros anos de vida. Pensando em José, padre, o que isso tem a ver com José, pelo amor de Deus, né? Se a gente for parar para pensar, a liberdade que José teve interior, eu diria psíquica, de acolher a diferença, a divergência de programação. A programação na vida dele era outra, com certeza. Essa liberdade de ele olhar para si, olhar para Maria grávida, ter segurança de si, ao ponto de superar o que a lei determinava, José deveria ser muito, muito, muito funcionante do ponto de vista de segurança, de base. Nós estamos falando de um homem seguro, muito seguro. Um homem inseguro, ou ele ia se agarrar em outras coisas. Já viu? Lá no Goiás, eu sou natural mesmo de Brasília, minha família é toda goiana, né? Lá no Goiás a gente diz que desculpa de aleijado é muleta. A gente precisa de uma estrutura externa para a gente justificar o erro dos outros. E no caso, José agiu coerentemente, mas do ponto de vista interno. Ele decidiu acolhê-la. Vocês percebam como é um sinal evidente, um psicólogo diria, de segurança afetiva. Então nós podemos já partir desse primeiro pressuposto. Segurança afetiva ao acolher Maria e Jesus. O segundo ponto que nós podemos desenvolver é o ponto da representação positiva. Ainda falando das nossas, do modo como nós nos apegamos uns aos outros, pode ser que alguém, quando era lá pequenininho, mas também adolescente, ao se sentir acolhido por outra pessoa, vamos imaginar ali pela namoradinha, a primeira namoradinha sempre é traumática, né? Não é só a sair da mãe, é trocar a mãe pela namoradinha, né? A psicanálise diz que isso é uma passagem muito importante na vida das pessoas. É deixar uma parte da afetividade dos pais e entregar uma outra pessoa e entender que o outro merece ser amado também como a mãe merece ser amada, como o pai merece ser amado, de um jeito diferente, mas merece. Existem alguns pensadores, alguns autores que dizem o seguinte: nós temos aqui eu trouxe até o termo em inglês, mas seria um modelo operativo interno, um jeito que a gente aprendeu de lidar com as relações. A gente aprende isso nas primeiras relações, a gente fica aperfeiçoando isso durante a vida. Lá na primeira namoradinha, ou primeiro namoradinho, vamos imaginar que não dá certo. Tem uma decepção amorosa. O modelo que eu aprendi, que é o operativo interno, que está dentro de mim, o que ele faz? Ele vai meio que me ditar o que fazer. O que eu vou fazer se alguma coisa não deu certo? Olha só, ela me abandonou. Eu posso ir para duas direções opostas. Eu vou fazer aqui bem, vamos dizer, um oposto bem exagerado para ficar uma coisa menos pesada, porque 2 horas da tarde é pesado, né, gente? Falar de psicologia clínica é uma coisa meio, né? Mas vamos pensar o seguinte: a namoradinha me abandonou. Eu posso entender que ela merece ser amada também me abandonando e que eu continuo sendo amado mesmo sem a namoradinha. Eu vou ter outros meios de me sentir amado. Ela não é o único meio de vida. Porque o meu modelo operativo interno, ele está dizendo o seguinte: Vitor, você é amado, independente do que os outros façam.
Mas pode ser, e aí a gente puxa a orelha, né? Porque a maioria de nós tende a ser esse segundo exemplo. Pode ser que eu coloque as minhas esperanças afetivas sempre em alguém e como ele se comporta, ou ela se comporta. Ah, padre, mas o meu marido chega em casa todo dia às 10 da noite porque vai jogar com os amigos. Eu não me sinto amada. Mas espera, senhora. Você está dizendo que você não merece o próprio amor, que você não é merecedora de amor, porque o teu marido fica 2 horas a mais no futebol? Será que você não está exagerando um pouco? E ao contrário também, né? Ela não me ama mais, ela me abandonou. Tá, mas você ainda é amado. Ou alguns padres, né? E eu falo para o padre que é provincial, né? Eu estou atendendo uns padres por ali, por aqui. Tem padres que necessitam da aprovação dos outros para se sentirem amados. E se matam a vida toda, se escravizando por necessidades afetivas. Eu também nunca vi, padre. Né? E aí você chega e diz assim, mas por que a pessoa não consegue? Claro, eu posso falar dos padres, que eu também sou, né? Então não tem problema tanto. Mas eu já vi, por exemplo, representações mentais tão negativas de si mesmo, que a pessoa ela fica escrava da outra a vida toda. Eu conheci um casal, ela trabalha no Ministério Público, é uma profissional de excelente, assim, olha, na ponta das pontas, aquela mulher, eu acho que ninguém lá sabe tanto como ela, mas o marido decidiu que vai se mudar para Santarém. E o que aconteceu? Não, padre, eu não posso, nunca conversa com ele, você está se sentindo incomodado, porque você vai ter que deixar o teu trabalho para ir com ele para Santarém. Conversa com ele, não, Deus o livre. Por que não? Porque eu preciso dele. Tá, mas você também precisa ter o teu trabalho, né? Você tem outras coisas que tu precisa. Não, padre, mas Deus me livre. Se ele me abandonar, eu estou ralada. Mas como te abandonar? Você acha que ele vai te abandonar porque você disse para ele que você se sente desconfortável em ele tomar decisões dentro do casamento sem te falar? Não pode, ele não. Depois a gente descobre que é um marido agressivo, que é um marido que exige determinadas coisas e ela vai subindo aquela violência psicológica. Por qual razão? Porque o modelo operativo interno dela está dizendo o seguinte, eu não sou digna de amor. Então eu preciso fazer algo para alguém para que ele me ame. Já viram gente fazendo isso por aí? Ou padres tem um monte, viu? Né? Teve um mesmo que chegou em prantos um dia desse lá, falando assim para mim, falou, olha padre, eu preciso conversar, porque eu não atendo, eu não tenho consultório clínico, não é o meu objetivo. Mas quer porque quer fazer um acompanhamento, uma terapia e tal, por quê? Porque já é a 3ª paróquia seguida que ele vai e todas as paróquias dão errado porque ninguém gosta dele. Eu falei, mas eu acho que tem algum exagero ali. Tem algum exagero? O modo dele ver a própria realidade é muito negativa. Já viram os críticos ácidos? As pessoas que criticam de um modo tão ácido, parece que tudo é um horror, uma tragédia. Mas será? Ou seja, as representações mentais positivas que uma pessoa tem de se sentir amado e digno de ser amado, elas também interferem no nosso dia a dia. Vamos pensar agora em José. E o que José tem a ver com isso, padre? Pois pensem comigo. Um homem em situação de fragilidade emocional, com representações mentais negativas a respeito de si mesmo e dos outros, ele seria capaz de acolher Maria grávida, nas condições em que ele acolheu? A fé, eu diria que sim. Através da fé, sim, é óbvio, inquestionável. Tá? Eu não estou questionando em nenhum minuto a questão dos dogmas de fé, pelo amor de Deus. Gente, a graça de Deus, ela age em qualquer um.
E ela faz funcionar. Até o Padre Vitor pode rezar a missa. Olha só, para vocês terem ideia como funciona. O negócio é suppleta ecclesia, né? Não tem... Ou seja, as nossas fragilidades, elas são com certeza superadas com a graça do Espírito Santo. Isso é sem sombra de dúvidas. Não é? Eu não quero psicologizar a teologia. Mas, por outro lado, humanamente falando, José teve representações mentais muito positivas de si mesmo e dos outros, ao ponto de dizer, eu não me sinto menos amado porque Maria está grávida e não é de mim. Ponto final. Isso é uma maravilha, é um dom de Deus, eu diria. E queira Deus que todos cheguem nessa maturidade, de dizer, hoje a missa não foi como eu queria, mas eu ainda continuo digno de amor. Eu tive contato com eu acho que o Padre Mauro deve conhecer aquela casa, uma casa para padres em recuperação que tem lá em Roma, no Santuário do Amor Divino. É uma casa fundada ali, eu acho que pelo São João Paulo II, me parece. Esse santuário foi construído, do ladinho tem uma casa para cuidar de sacerdotes em dificuldade. Gente, eu fiz um estágio lá. Eu vi pessoas com vários problemas, mas com uma coisa em comum. Não se sentiam amados suficientemente. Eles enxergavam os outros como uma representação mental negativa. E dizia, não me ama, aquele não me ama, aquela não me ama. Imagina só, isso é impossível. Mas há quem seja assim. Então, José para nós também é modelo, do ponto de vista psicológico. Por último, nós temos a adaptabilidade. Eu já tinha dito logo no iniciozinho que a adaptabilidade, a nossa capacidade de nos adaptar, ela é fundamental para a gente ser feliz, e mesmo quando alguma coisa não dá certo. Na minha vida, muita coisa não está dando certo ultimamente, né? Mas eu não posso olhar para isso como se esse fosse o único fator de vida ou morte do Vitor. Eu tenho que olhar e tentar me adaptar a determinadas circunstâncias e mudar de acordo com o meu próprio ambiente também. Tem que ser um pouco camaleão. Pensem em uma dificuldade que vocês tiveram agora, enquanto tomam um gole d'água. Uma dificuldade esse ano, que eu estou com uma bem grave, que é dinheiro, né? Está faltando dinheiro lá na escola. E aí? Como é que a gente se adapta? Ou eu saio correndo, mando uma carta para o Padre Superior dizendo, me transfira, né? Estratégia de fuga, uma estratégia muito normal, utilizada pelos adolescentes, mas a gente fica meio adolescente a vida toda de vez em quando. É sim, né? Desculpe interromper você, só uma coisa aqui. Um carro aqui que está interrompendo ali uma situação de emergência. BES4F43. BES4F43. É um Volkswagen. BES4F43. Desculpa. Não é do conferencista. Nós precisamos então ter a percepção de que nós temos a possibilidade nas nossas vidas diárias de nos adaptar a alguma adversidade. Para pensar nessa situação em modo específico, eu trouxe esse autor muito, muito famoso, faz parte já da psicologia clássica do desenvolvimento, que é o Erik Erikson. O que ele fez? Ele estudou o desenvolvimento da pessoa durante toda a vida. E ele conseguiu dividir, eu diria, as fases de desenvolvimento em 8 fases. E ele dizia que para a gente passar de uma fase para outra,
nós precisamos entrar em crise. Pensa, é isso mesmo. Para você sair de uma fase do desenvolvimento e ir para outra fase do desenvolvimento, você precisa entrar em crise. Sem a crise, não cresce. Mas não porque ele hipervalorizasse a crise, é porque ele acreditava o seguinte: em todos nós há o potencial de superação. E se a gente não se encontra com uma realidade diversa daquilo que a gente espera, a gente não evolui. Ele também é um pouco questionado por muitos atores. Eu trouxe 2 estudiosos clássicos só para usar de base teórica. O Bowlby também já foi superado em muitas falas. O Erik Erikson também. Mas o Erik Erikson, em determinado momento, ele diz o seguinte: a primeira crise é o da confiança. A criança, no início, ela confia na mãe cegamente, no pai cegamente. Em determinado momento, ela vai entrar em crise. Ela vai dizer: a pessoa que eu mais confio não está aqui. E agora? Se a criança não superar a própria versão de confiança, ou não conseguir dizer para si mesma, através de atos, né, e comportamentos, que, poxa, minha mãe não está aqui agora, mas eu continuo confiando nela. Já viram umas mães que levam os filhos para a escola? Eu morro de rir lá no colégio. Eu fico observando as mães e os filhos, né? Os pais, então, pior ainda. Mas levam os filhos para a escola e pedem para ficar com o filho. Aí eu falo: não. Já bateu? Mãe, para casa, para casa, para casa. Não, mas olha, ele vai chorar. Vai. Tem que chorar. Aí tem mãe que entra em... Teve uma que me chamou e falou: padre, pelo amor de Deus, cuidado com as palavras que o senhor fala nas palestras, pelo amor de Deus. Está dizendo que as crianças têm que chorar. Tem! Elas precisam se sentir em crise em um certo momento para elas começarem a explorar novos ambientes. Se a mãe tiver o tempo todo... Teve uma, o guri tem 15 anos, foi dormir na escola, a primeira vez dormiu fora de casa. Um acampamento que nós fizemos. O que aconteceu? A mãe queria me convencer que ela tinha que ficar conosco. Acreditem se quiserem, pra vocês terem ideia como é difícil confiar. Porque não sabia se o filho dela ia ficar bem. Falei: poxa, mas o guri está há 15 anos estudando com a gente, mãe. E a senhora ainda não confia na escola? Quem é que teve o problema da confiança? A mãe ou o filho? A mãe. O filho também estava morrendo de medo de ficar sozinho, mas ele precisava ficar sozinho. Continuando, nós temos também uma outra fase, que é a fase da autonomia. Nós temos que entrar em crise e saber que, se eu quero ser autônomo, eu preciso assumir alguma responsabilidade. Eu preciso... E agora, o que eu faço? Eu já vi uma criança, um gurizão já, uns 12 anos, que ele precisava dos pais para mexer o próprio Nescau. E a gente fala que o erro é da geração jovem. Não é, não. Nós estamos reproduzindo modelos operativos internos de outras gerações que sofreram tanto, que a geração sucessiva ele protegeu tanto para que não sofra, e a geração sucessiva ainda foi protegida mais um pouquinho, até chegar numa geração muito frágil, que não vive fora de casa sem Netflix. Ou seja, a gente precisa ter a consciência de que essas adaptações elas são necessárias. Continuando, para a gente não passar todas as fases, eu citei todas elas ali, vocês vão poder lê-las com carinho, mas tem duas fases que eu queria trabalhar com vocês, justamente porque elas me fazem lembrar de José. A fase da identidade, e a fase da intimidade, e a fase da geratividade. São essas três que eu acredito que dão certinho com José. A primeira, da identidade. Erikson diz que isso acontece na adolescência. O adolescente ele começa a testar novos papéis. Ele precisa dizer... o que eu quero fazer da minha vida, quem eu sou. Ele precisa entrar em crise consigo mesmo para dizer, e agora? Eu fui ter essa fase tardiamente.
Eu me autoavaliando, eu digo, eu só fui entrar em crise de identidade, que para Erickson é ali pelos 15 anos, por ali. Eu fui entrar com 23, 24. Sabe por quê? Porque eu estava levando uma vida tão cômoda, que eu não precisei, eu não senti crise. Crise para quê? Gente, eu trabalhava, sim, mas para ter o meu dinheirinho, que eu gastava como eu queria, porque eu já tinha casa, porque estava com o papai e com a mãe, eu já tinha o carro a hora que eu quisesse, eu já tinha a TV no quarto, eu já tinha... Não precisei entrar em crise. Eu já era excessivamente seguro. Em determinado momento, entrei em crise de identidade, quando eu percebi que o meu trabalho não estava me dando significado. Eu era professor de inglês antes de entrar na vida religiosa. Aí uma escola, determinada escola, aumentou a mensalidade em 20%. Algumas famílias não conseguiram pagar. E o meu coordenador, eu conversei com ele, a gente vai perder aluno, como é que acontece? E o dono da escola disse assim, olha, se você quiser fazer caridade, faça do teu salário. Eu precisei escutar aquilo para eu entender que a minha vida, que a vida das pessoas não era aquele conto de fadas. Foi quando eu deslizei e fui ter a crise da identidade tardiamente. Aí eu peguei agora, o que eu quero da minha vida? Dizem alguns estudiosos também que essa crise está indo cada vez mais para frente. Tem gente com 40 anos tendo crise de identidade. Isso é um problema na vida religiosa, né? Para a vida de casamento também, tá? Não é só os padres a gente está falando, não. Fique, ó. E depois tem essa outra crise que a gente tem que passar por ela, que é a da intimidade. Segundo Erickson, quando o jovem está lá com seus 22, 20 anos, ele precisa ter uma crise de dizer o seguinte, eu preciso ser íntimo de alguém. Eu preciso ter uma amizade íntima, uma relação íntima. Não estamos falando de sexo, nós estamos falando de intimidade. E duradouro. Eu preciso ter aquele amigão com quem eu conto para tudo, ou aquela futura esposa com quem nós somos íntimos. Essa crise, ela tem que acontecer na vida da pessoa, porque se ela não acontecer, sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo. As pessoas se unem e se separam. Se unem e se separam. Se vocês perceberem, a gente está desenvolvendo esse padrão na sociedade. E não é só na vida religiosa e no matrimônio, não. É em qualquer outra instância. Eu desenvolvo pessoas, eu trabalho mais com desenvolvimento de pessoas. Uma última empresa que chamou padre, eu estou achando engraçado, porque as empresas chamando até padre para dar palestra, eu falei, quer dizer que estão ralados, né? Porque antes era só igreja que pedia padre para... Né? Agora não, agora é empresa. Uma empresa com 800 funcionários, uma vinícola de Caxias do Sul, pediu para eu ir lá desenvolver eles. Eu passei 7 semanas desenvolvendo essa equipe. No final do desenvolvimento, 100 pessoas já tinham pedido demissão. Eu achei que eles iam me mandar embora. E aí, não, padre, foi bom, porque essas pessoas perceberam que não estão no lugar, não estão bem alocadas. Aí eu falei, opa, gerei crise. Mas por outro lado, eu fui olhar para eles, eu também trabalho muito com RH, né? Aí fui olhar lá e fui ver que eles estão tendo esse mesmo padrão de contratação e desligamento há anos. Isso aqui é um efeito da nossa sociedade, a gente tem dificuldade em criar laços duradouros. Isso me preocupa. E mais uma fase que também tem a ver com São José é a da geratividade. Ali, na nossa vida adulta, primeira, segunda fase da vida adulta, nós queremos cuidar de alguém, nós queremos cuidar de alguma coisa, nós queremos ter responsabilidade. No casamento isso acontece geralmente coincide com os filhos. Mas quando não é no casamento, eu quero ter alguma utilidade na minha vida. E se a gente for pegar essas três crises, da identidade, da intimidade e da geratividade, José passou por todas elas assim, como um expert.
Porque ele conseguiu ter muito claro qual é a identidade dele, porque se ele não tivesse a identidade dele muito bem formada, ele ia enlouquecer, sabendo que a vida dele poderia mudar bastante. Segunda coisa, intimidade. Ele conseguiu ter uma relação duradoura com Jesus, com Maria e com os próximos, ainda que fossem em situação de imigração no Egito, seja como for, podemos dizer o que for, mas José, ele conseguiu ter estabilidade relacional. A estabilidade relacional é um problema também muito sério. A gente, às vezes a gente vê os casais que casam já imaginando o dia da separação. Ou padres, né? Que eu conheci um que disse que eu fico 10 anos na vida religiosa, depois eu saio. E foi dito e feito. Falei, mas é assim que funcionam as relações? Não é assim, né? Não é assim. As relações, você não quer deixá-las. Uma pessoa saudável não quer deixar as relações de qualquer jeito. E por último, a da produtividade, a da geratividade. José, ele quis cuidar de alguém. Ele se sentiu chamado a. Gente, isso são sinais de saúde mental. Então, nós podemos dizer que José, do ponto de vista de adaptação, ele teve sinais muito claros, os evangelhos deixam isso bem claro, e a carta, então, a Patris Corde, mais ainda. A Patris Corde, eu acredito que ela conversa muito bem com a ciência psicológica, inclusive quando eu escutava sobre afeto, sobre relações intrafamiliares, conversa muito bem com a maturidade emocional de uma pessoa. Então nós podemos dizer que São José, ele não é para nós somente modelo moral espiritual, modelo de educador. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos diante de um modelo, de um homem que teve um alto funcionamento socioemocional, muito maduro. Se assim não tivesse sido, a graça de Deus teria que ter trabalhado um pouquinho mais. Mas eu diria que, do mesmo modo, eu posso até correndo o risco de dizer uma heresia, né? Mas do mesmo modo que Deus preparou Maria para ser mãe do Salvador, esse é o dogma da Imaculada Conceição. José precisava estar preparado humanamente para lidar com determinadas diferenças, com determinadas adaptações. Nós não podemos imaginar José como o Todo-Poderoso, ainda não. Isso não funciona. Ele humanamente ele era adaptado. E a gente pode também utilizar essas 3 características para nós. Voltando aqui antes da gente concluir, a primeira característica, segurança de si mesmo. Segunda característica, boas representações mentais. O que eu represento na minha mente sobre mim, sobre os outros, é bom. E terceiro, adaptação. Nós somos sempre forçados a nos adaptar em qualquer dia, em qualquer jeito. Eu, por exemplo, essa semana foi meio complicada para eu conseguir vir aqui. Aconteceram umas coisas lá no colégio, andou tendo uns... E aí o que acontece? Eu tive que me adaptar para eu conseguir estar aqui. E tive que adaptar o colégio lá também. Se a gente não se adapta, a gente não faz nada. A gente vive a vida do arroz e feijão todo santo dia. Concluindo, eu diria que São José, ele é sim um homem, do ponto de vista psicológico, ele é um homem funcional. A gente pode já afirmar isso só a partir do que está descrito nos evangelhos. Funcionava muito bem. Tá? Se assim não fosse, ele teria sofrido muito mais e teria feito sofrer. Talvez a história teria sido uma outra. E eu duvido muito que a partir da nossa percepção teológica hoje, nós disséssemos que ele não teve liberdade de escolha. Teve muita liberdade de escolha. Soube escolher. Está aí a grandeza de José. E escolheu bem, com os próprios instrumentos mentais também. Então, um homem funcional do ponto de vista psicológico. Outra coisa que eu diria é o seguinte, eu só trouxe 2 versões de José.
Uma com a teoria do apego, de John Bowlby, e a outra com a teoria psicossocial de Erickson. Mas eu diria o seguinte: imagina o que a gente pode fazer do ponto de vista de estudos psicológicos, estudando os evangelhos com a luz, o olhar psicológico. O que a gente pode falar de desenvolvimento emocional? Quando diz, José, não temas, não tenha medo. Quantas emoções a gente pode trabalhar e como José lidava com essas emoções. Outra perspectiva também de estudo poderia ser a da própria vertente da cognitivo-comportamental. A psicologia cognitivo-comportamental ela está muito de moda hoje em dia. Ela avalia os pensamentos das pessoas, ajuda as pessoas a mudar o próprio tipo de pensamento. E aí eu digo para vocês, José pensou em deixar. A gente pode também estudar como que do ponto de vista cognitivo José também poderia ter se desenvolvido. E por último, já terminando, nós temos também um quadro comparativo com a própria logoterapia. Já viram o Viktor Frankl? O Frankl, ele partia da ideia de que se a gente não encontra sentido, nada funciona. Se você encontra sentido, até o sofrimento funciona. Ou seja, será que José também não pode ser comparado desse ponto de vista? Eu diria, José tem ali ótimas qualidades, e que o diga a ladainha, né, de São José. Além disso, eu ousaria aumentar. Super seguro de si mesmo. Rogai por nós, né? Eu ousaria aumentar. Boas representações positivas de si mesmo, se sentir amado e amava os outros, rogai por nós, né? E ainda colocaria mais uma, que é o grande na adaptação, né? Rogai por nós. Amém? Amém. Perguntas. Porque ela tem a ver com justamente com a nossa adaptação a nós mesmos. A lei do Senhor, dizia o Tintini, Amedeo Tintini, famoso lá em Roma, né? Ele dizia exatamente, Amedeo, ele dizia para mim o seguinte, para nós, né? Ele deu aula para nós um tempo. Ele disse o seguinte: olha, a maior adaptação que uma pessoa pode ter é com a própria história. É de dizer, eu sou fruto de determinadas coisas que funcionaram, de determinadas coisas que não funcionaram, e eu consigo me adaptar e fazer funcionar, né? Eu, por exemplo, sou filho de pais separados. Meu pai faleceu tem quase 7 meses. Nos últimos 10 anos de vida, nós tivemos a chance de nos reconciliar, e nos reconciliar muito bem. Ele me ligava às 5 horas da manhã nos últimos 2 anos, só para me acordar e dizer o seguinte: levanta porque padre já levantou faz tempo, e você não é filho de vagabundo. Levanta, guri. Mas só para brincar, né? E que saudade eu tenho, né? E eu digo, José, ele precisou se reconciliar com a própria história, para ele conseguir se sentir amado suficientemente e dizer, opa, agora está na hora de acolher. O amor, ele é uma resposta ao amor vivido, né? Benditos, felizes são os cristãos que conseguem se sentir amados pelo sangue da cruz. Nada os abate, entende? Obrigado, Padre. Padre Mário Bonzoni tem uma pergunta. Bem, a adaptação a pequenas coisas, vamos dar um exemplo. Eu não gosto de restaurante, mas enfim, é uma coisa pequena, passa 2 dias tudo bem. Eu só posso me adaptar com uma facilidade que é incrível. Mas a adaptação é uma coisa mais séria. Por exemplo, eu gosto de um lugar, mas eu vou ficar, não só por obediência, mas por amor a Deus. Eu encaro isso
como a verdadeira adaptação, não psicológica, mas me ajuda a psicologia, mas eu vou além da psicologia. Eu vou por causa do amor a Deus. Fora disso, eu não conseguiria me adaptar. Exatamente. E essa adaptação, por isso que eu quis chamar ali o texto de valores psicológicos da vida espiritual. Porque o que acontece? Nós conseguimos aplicar, seja a segurança de si mesmo, seja as representações positivas da própria vida, da própria história, mas sobretudo a adaptação nas adversidades e vicissitudes, eu consigo enxergar isso dentro do âmbito espiritual. E assim, quando me pediram para voltar para o Brasil, eu fiquei bem faceiro, como diz lá no Rio Grande do Sul. E aí me disseram, tu vai voltar para o Brasil. Depois de 7 anos fora, eu falei, opa. Quando me disseram que eu não ia para casa, para perto do pai, o pai estava muito doente nos últimos anos, teve câncer de pulmão, que eu ia para o Rio Grande do Sul, eu tive que colocar um voto de adaptação. E essa adaptação, ela foi dolorida, mas ela só se explica bem se a gente coloca em um certo plano que é superior à própria natureza, porque senão não tem sentido. De outra forma, chuta o balde. Exatamente. E há muitos que preferem chutar o balde. Mais alguém? Padre Victor. Padre, a hora que você falou lá daquele outro sacerdote que você atendeu, que ele falou que não se sentia amado pela paróquia para outra, etc. Então, o Gary Chapman, ele coloca lá das 5 linguagens do amor, né? Em qual das linguagens lá do amor você acha que José se tornou fluente? Né? Que ele fala lá das palavras, em qualidade, tempo de qualidade, em presentes, em atos de serviço e em toque físico, que talvez a gente poderia traduzir aqui por ternura. Ternura, sim. Qual dessas fluências a gente se vê presente em José? Nós tivemos um grupo de gurizada, de adolescentes, que fez essa apresentação. O nosso slogan de rede é educação do coração, né? Pedagogia do amor. E aí, em Araranguá, Santa Catarina, desafiamos a gurizada a trabalhar essas 5 linguagens. Né? Eu falei para eles, olha, é o seguinte, vocês vão ter que definir quais dessas linguagens vocês sentem mais amados, né? E eles chegaram na seguinte conclusão, que eu só repito ela para ti, porque eu achei ela tão madura para um grupo de adolescentes, que eu falei, poxa, disseram o seguinte, olha, padre, para nós sermos felizes, nos sentirmos felizes, nós precisamos falar todas. Porque sem uma delas, a gente vai ter dificuldade, a gente vai estar um pouco manco. José, no caso, a gente consegue dialogar com as 5 dentro do que a gente conhece de José. E é muito interessante quando a gente fala o seguinte, linguagem do amor. Porque é uma linguagem do amor, você deixar os próprios projetos, talvez, né? Para ir para o Egito, cuidar do guri, entende? Ou seja, a linguagem do amor que o meu pai utilizava comigo, ela era bem diferente. Eu acho que ela vai sempre de pessoa para pessoa. Nesse padre, por exemplo, é um padre que tem uma vivência enorme, belíssimo, ele é muito amado. A gente vê que ele é muito amado. Acho que ele engordou 15 quilos nos últimos anos, porque ele almoça todo dia, janta todo dia na casa de alguém. O povo adora ele, mas qual que é a dificuldade dele? Que ele não percebe que ele está tendo várias linguagens de amor ao redor. Não é que não é amado, não é porque não se sente. Então, mas desse ponto de vista eu diria que são todas, São José, São José. Ok. E uma segunda pergunta é que alguns teóricos hoje de comportamento, eles, pegando carona com o Erik Erikson, eles colocam lá da questão, então, de cada fase, ela gera uma crise, e se a crise não for superada, eu levo para a fase seguinte um trauma, assim. Eles colocam, por exemplo, a importância de rito de passagem hoje, né? Então, um exemplo de alguns que eu vi. Hoje as pessoas não se casam, eles se juntam, porque se não der certo, posso voltar para casa. É uma crise insuperada. O matrimônio, ele então é colocado aí como um rito de passagem. Ou seja,
Eu espalhei para a sociedade que eu vou me casar. Não deu certo. Ó, tudo bem, não deu certo, mas você não pode voltar para casa. Né? Quando, se José estivesse vivo, estou levantando então uma hipótese aqui. Quando Maria diz para Jesus, filho, não tem mais vinho, e daí ela fala, fazem tudo o que ele disser. Mulher, não, minha hora não chegou ainda. Se José estivesse ali, será que ele iria fazer o mesmo? E nós podemos encarar isso como um rito de passagem? Não sei se me fiz entender no meu... Olha, é complicado pensar desse modo, mas vamos lá, né? Eu diria o seguinte, que a presença de José, eu diria, por esses mesmos pressupostos, sobretudo aquele de segurança de si mesmo, ele não veria como um impedimento a presença ou a superpresença de Jesus, que eu chamaria isso. Porque o que acontece? Jesus ele tomou uma proporção, para ser assim, que todos os demais personagens eles começaram a ir para a sombra. Não só José, mas a própria Maria. E eu diria, qual que é a nossa percepção? Pessoas seguras de si, eles têm a possibilidade de dizer o seguinte, não, a tua hora não é agora. Você fica sentadinho aí. Não tem problema. Você vai se sentir amado falando ou sentado, entende? Eu diria que a segurança de José o permitia viver isso com tranquilidade, né? O maior sinal de segurança dele foi o fato dele ter superado, como dizia o Papa Francisco, a lei com a própria decisão. Entende? Essa superação é o exemplo mais claro de superação de crise, né? E realmente existem ritos de passagem que a gente está substituindo por outros. As pessoas não estão mais se preocupando em se preparar para mudanças, né? E é bom se preparar para mudanças, né? A pandemia veio para nos mostrar que a ausência de preparação para mudança gera traumas. Os meus adolescentes de hoje, eles são muito diferentes dos adolescentes de 3 anos atrás. E eu me assusto, porque eles se sentem extremamente inseguros. Eu tenho adolescentes que levam a máscara ainda pendurada. Porque diz o seguinte, e se soltar outra? Ou seja, é muito sério o que a gente está vivendo. Então a gente está num período em que viver sob o modelo de São José também nos ajuda a desenvolver a segurança interior das pessoas, né? Sobretudo em Deus, né? O professor Sidney é psicólogo. Opa, coisa boa, né? Eu venho padre de 2 espaços, né? Através de 2 ataques. Um deles da psicologia, nem de uma abordagem mais da psicologia analítica, e outra também de pastoralista, do chão e da educação. A sua fala foi muito provocativa, também, né, além de todas, do professor Roberto, de cada conferência, porque trouxe para mim esse olhar de José também, né, como um olhar mais humano. E aí eu fiquei pensando nas possibilidades, né, também de outras perspectivas. Dentro da psicologia analítica, quando você falava, eu tentava fazer um pouco também de qual que seria o caminho de análise, então, de José. E seria de uma figura arquetípica, né? Essa figura do acolhimento, justo, da ternura, que nos traz um homem seguro de si, como você nos apresentou, que traz para Jesus uma formação também espiritual e humana, mas que, como representação também arquetípica, ele nos dá condições éticas de olhar a nossa atuação pastoral, a nossa atuação de educador, e também com uma perspectiva de afeto, nos ajudando num processo de humanização, seja da educação, do cuidado ou do ser humano. E ficava também uma inquietação bem polêmica, eu vou soltar, quem sabe, para José, como essa figura arquetípica, chegar nessa constituição que Jung chamaria de individuação. Ele passou por um longo caminho, como Eric Erickson trouxe, talvez por algumas crises, mas também como ele foi superando o seu lado mais sombrio, como o Padre Mauro trazia ontem. Ele também teve medo, ele também sentiu na sua humanidade algumas características que às vezes a gente nega em nós mesmos também, né, e que você nos colocou aí muito bem.
Você falando me fez lembrar de uma análise que eu escutei de uma colega de profissão que diz o seguinte: ela nos mostrou 2 videozinhos que estão rolando aí na internet de 2 profs, né? Os profs, os profs também são arquetípicos. A imagem do professor, embora esteja eu diria, em eclipse, ela está um pouco mais desvalorizada, mas prof, né? Os professores sempre são vistos, até nos filmes, como os heróis, os grandes, né? Os que lutam, os que ganham pouco, mas lutam, né? E assim a gente vai. E ela fazendo um trabalho muito interessante sobre como os professores são olhados pela sociedade e o que eles provocam. E isso, eu acredito que vai muito dentro dessa tua percepção de análise. Um dos vídeos mostra uma prof chegando na sala e os guris fingindo que estão batendo em um dos guris, em um das crianças, né? E aí ela vem correndo desesperada, porque eles correm lá fora, prof, estão matando o fulano. E ela vem correndo desesperada para salvar o guri. Quando chega lá, na verdade, era uma surpresa, né? Que soltam lá aqueles papeizinhos que sujam as casas todas, né? Que no colégio, às vezes, quando me matam de raiva, né? Mas, e aí dão uma flor para ela e ela começa a perceber que é um teatro com o tempo. E a gente vê na expressão dela de susto que vai... O outro videozinho é um pouco mais difícil. É um professor que um aluno coloca o ar-condicionado no 19, com o inverno lá fora. Aqui no Brasil, foi no Rio Grande do Sul isso. E o professor fica enlouquecido, porque o aluno colocou o ar-condicionado frio, num momento que o frio já estava muito frio. E ele começa a falar coisas horríveis para as adolescentes. Ele pega assim um apagador e bate na mesa, a gente vê um desequilíbrio emocional muito grande, sabe? Uma pessoa em sofrimento, né? E aí ela faz essa comparação. Qual a imagem nós temos do professor? E qual é a verdadeira? Qual é a real? Aquela super prof ou aquele prof em desequilíbrio emocional? Muito sério, ele falava coisas muito sérias. Entre palavrões e coisa arada, ele ainda dizia: vocês são filhinhas de papai, eu não vou mais voltar aqui. Aquelas coisas absurdas, assim. Dá vontade de pegar um cara desse e abraçar e dizer: chora. Porque estava precisando, né? E aí, muitos de nós responderam: ah, não, é a primeira que é a mais real, a primeira que é mais do professor, é a primeira que é mais aquilo. E ela disse o seguinte: não, as duas são reais. As duas imagens são reais, de professores reais. E que a gente humaniza aquela primeira professora, que a gente não sabe o que estava vivendo, mas ela não era super heroína, né? Ela era amada pelos alunos. E a gente também olha para o outro com um olhar de acolhida e diz o seguinte: o que ele precisava, né, para ele passar por aquilo e estar com aquele desequilíbrio emocional. E aí a gente pensa em São José. Eu diria, São José, ele está sendo romantizado muito. Eu encontrei uma associação não pouco tempo atrás que trata São José como o terror dos demônios, e eu acho que é interessante pensá-lo assim. Era uma voz da ladainha, né? Ok, mas a gente também precisa entender o seguinte, que se a gente romantiza demais, ou se a gente, vamos dizer, se a gente também coloca em pratos rasos, a gente também corre o risco de olhar para a imagem dele de um modo irreal. Eu diria que os arquétipos de Jung e todos os seus continuadores, eles são interessantes desde que a gente tenha contato com a pessoa em carne e osso. Aí sim, porque cada história é uma história. E como São José a gente tem só o que a gente conhece, eu diria que o ideal nesse momento, para a tua resposta, seria dizer o seguinte: foi um grande, mas sofreu e suou como nós. Também chorou de vez em quando, né? A gente ter essa percepção, isso nos dá um modelo muito mais real, né? E aí a gente fala: opa, eu posso ser também como São José. Obrigado, padre. Obrigado. Vitor, acho que merece um aplauso.